Sejam bem-vindos a mais um resumo do estudo dessa semana. Tudo para a glória de Deus. Antes de ler o texto, vamos entender o símbolo que está na abertura deste estudo. Temos a Bíblia aberta do lado direito, por cima dela metade do coração. No mesmo lado direito temos uma família e no lado esquerdo temos também outra família. O que significa? Vamos entender a interpretação simbólica deste símbolo ou desta linguagem figurativa. A Bíblia aberta representa a palavra do Senhor Deus como base para toda a vida no coração. Sobre a metade da Bíblia cheio de cruz, indica que não basta conhecer, é preciso amar e viver o que está na palavra de Deus. Metade do coração com cruzes mostra coração transformado por Cristo. Do lado esquerdo há uma criança no colo, ainda é pequena, simboliza o início da fé cristã. Do lado direito a criança já não é mais de colo, ela cresceu, ela passou a andar com as próprias pernas. Isso representa o crescimento espiritual. A família do lado direito cresceu espiritualmente, enquanto a família do lado esquerdo continua uma vida espiritual de criança sem nenhum desenvolvimento em Cristo. Sábado. Verso para memorizar. 1 Coríntios capítulo 10 verso 31. Portanto, quer comais quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Para você que chegou até aqui no resumo dessa semana. O que significa tudo para a glória de Deus? Tudo para a glória de Deus é que devemos fugir sempre de qualquer idolatria. Aí sim estaremos vivendo para a glória de Deus. Domingo. Conhecimento versus amor. 1 Coríntios capítulo 8 verso 1 a 13. Porque o conhecimento sozinho pode gerar orgulho, mas o amor produz cuidado com o próximo. O conhecimento diz: eu sei que isso não é pecado. O amor diz: mesmo não sendo pecado, isso pode prejudicar meu irmão. Paulo não está dizendo que o conhecimento é ruim, ele é importante. Mas ele está dizendo que o amor deve estar no controle desse conhecimento. Forte, essa música não tem problema. Fraco, isso é mundano. O forte evita ouvir perto do fraco por amor. Forte, essa roupa é normal. Fraco, isso não é apropriado. O amor leva à sensibilidade. Forte, posso comer isso sem problema. Fraco, isso é errado diante de Deus. O forte abre mão se estiver escandalizando. O amor é mais importante que a liberdade. Não basta estar certo, é preciso edificar o outro. Minha liberdade nunca deve destruir a fé de alguém. O forte diz: eu sei que isso não é pecado. O fraco diz: para mim isso é errado. E aqui entra o perigo. O forte começa a agir com base no que sabe, mas esquece de olhar quem está ao lado. O conhecimento me dá liberdade, mas o amor me ensina quando abrir mão dela. Lembre-se, tudo tem que ser para a glória de Deus, não para a sua. Segunda-feira. Amor abnegado. 1 Coríntios capítulo 9 versos 1 a 6. O apóstolo Paulo se fez servo de todos, para ganhar a muitos. Ele abriu mão dos direitos de ser sustentado, preferindo trabalhar com as suas próprias mãos para não escandalizar ninguém no seu ministério como apóstolo. Não só abriu mão de coisas materiais, mas do orgulho da posição e do próprio conforto, tudo para que outros chegassem a Cristo. É o verdadeiro amor abnegado que o apóstolo Paulo viveu na prática. Temos a oportunidade de imitá-lo, vou fazer o mesmo. É um amor que não gira em torno de si mesmo, mas se entrega. Não busca vantagem, não exige conhecimento, não vive de trocas, se doa. Ele abriu mão de direitos legítimos como sustento, honra e posição. Você lembra que ele disse: por amor a Cristo ele deixou de lado títulos e status. Sou ancião ordenado da Igreja Central, mas nunca abrir minha boca para dizer eu sou ancião ordenado da Igreja Central. Esses títulos e outros nunca encheu meu ego. Pelo contrário, o que busco é ter pelo menos a metade da bagagem que o apóstolo Paulo tinha em seu ministério. Terça-feira. Aprendendo com o passado. 1 Coríntios capítulo 10 versos 7 a 11.
Paulo está usando uma linguagem de atleta. Quando diz que esmurra o próprio corpo, não é literal, mas uma metáfora forte para autocontrole rigoroso que o cristão deve ter. Ou seja, o cristão tem que viver aqui uma vida de um atleta espiritual para entrar pelos portais da Nova Jerusalém. Esmurrar o corpo significa dominar os desejos impostos e vontades pessoais. Reduzir a servidão, não permitir que os desejos carnais dominem a sua vida espiritual. Como viver sem ser desqualificado? Não adianta pegar para os outros, pois se tem uma vida espiritual cheia de falhas fica como um desqualificado. Quarta-feira. Advertência contra a idolatria. 1 Coríntios capítulo 10 versos 5 a 22. O verso 5 começa que Deus não se agradou da maioria do povo de Israel que estava no deserto. Mas o que foi realmente que está incomodando ao Senhor Deus? O apóstolo Paulo relembra que muitos israelitas no deserto caíram mesmo tendo privilégio, por causa da idolatria e outros pecados abertos e ocultos. O ponto principal não é apenas a carne em si, mas a consciência e a participação em coisas que não agradavam o Senhor Deus. Ter privilégios não garante nem a minha nem a sua entrada no reino de Deus. Podemos ter um amor que tiver, o conhecimento que tiver e todos os privilégios espirituais. Mas como está sendo as minhas participações como cristão no mundo secular e também na casa de Deus? Tudo que não exalta ao Senhor Deus em primeiro lugar é chamado de idolatria. Vamos parar e pensar um pouco. Quando alguém sabe e participa, isso deixa de ser algo neutro nos que anda de mãos dadas com idolatria. Não coloca o Senhor Deus em primeiro lugar. Isso é chamado de pecado. Será que existe alguns cristãos apaixonados mais pelos seus líderes do que pelo Senhor Jesus? Quinta-feira. Vencendo a idolatria. Marcos capítulo 10 versos 17 a 22, e capítulo 12 verso 28 a 31 comparando com 1 Coríntios capítulo 10. O jovem rico não venceu a idolatria porque amava mais as suas riquezas. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar do Senhor Deus. Não é só as imagens de escultura. Pode ser um líder que está dentro do seu coração ocupando o lugar de Deus. Mas também pode ser desejos, prazeres ou qualquer outra coisa que domina o seu coração. Pode ser ódio pelo irmão, orgulho, ciúme de alguém por algo que você não tem e etc. Como vencer a idolatria? É substituir toda a idolatria pelo amor do maior. No amor de Deus está acima de toda a idolatria. Fugir dos pecados é decidir agradar ao Senhor a Deus. O coração cheio de Deus expulsa toda a idolatria. Sexta-feira. Estudo adicional. Quanta bem poderíamos fazer se tirássemos bom proveito de nossa vivência uns com os outros. Todo aquele que recebeu benefício celestial tinha a obrigação de lançar alguma luz no caminho dos demais. Então, todos que verdadeiramente amam a Deus renunciarão à idolatria do eu. Paulo insistia com seus irmãos para que perguntassem a si mesmos que influência suas palavras e atos estavam exercendo sobre outros e para que não fizessem coisa alguma, ainda que inocente em si mesma, que podes parecer aprovação à idolatria ou que viesse a escandalizar os fracos. Ali vocês comer, ou bebem ou fazem qualquer outra coisa. Façam tudo para a glória de Deus. As palavras de advertência do apóstolo à igreja de Corinto são aplicáveis a todos os tempos e especialmente adequadas para nossos dias. Ele entendia por idolatria não apenas a adoração de ídolos, mas também o egocentrismo, o amor às comodidades e a condescendência com o apetite e as paixões carnais. Se perceberem que, ao fazer certas coisas que lhes parecem perfeitamente corretas, vão atrapalhar o avanço da obra de Deus, evitem praticar tais coisas. Nada façam que possa vir a fechar as mentes à recepção da verdade. Todas as coisas podem ser lícitas, mas nem todas convêm. Perguntas para consideração. Segundo Paulo, o comportamento de um cristão maduro pode, às vezes, inibir o crescimento de um cristão imaturo. Porque o princípio de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é o único caminho para lidar com esse desafio? 2.
Os cristãos podem acabar adorando ídolos, se não forem vigilantes? Que tipo de ídolos? Quais coisas boas podem se transformar em ídolos? Além disso, como perceber se algo de que gostamos muito acabou se tornando um ídolo? Realizado por Alessandro Souza.